E assim diz a palavra do Senhor em João capítulo 3, versículo 22 a 27. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Versículo 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Eu vou repetir o versículo 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém? Curva sua cabeça por um instante, por gentileza. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos, Deus, porque o Senhor é bom e a tua palavra é viva e eficaz e ela produz os seus efeitos em nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, retira todo o véu dessa manhã sobre as nossas cabeças. Queremos contemplar a sua face, Deus, conhecer-te, Deus, como o Cristo revelado, crido, pregado e anunciado, Deus, em todo o tempo. Ó Deus, gera em nós a alegria de te conhecer, Deus. Retira todo o véu da nossa mente, retira todo o véu da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de entrar propriamente na palavra, durante o louvor, enquanto estávamos adorando ao Senhor, Deus me trouxe duas imagens muito importantes que eu preciso compartilhar com os irmãos. A primeira foi com Moisés. Moisés, ele tem um encontro com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que a glória de Deus se apoderou de uma forma tão poderosa daquele ambiente, daquele lugar onde ele estava, que ele se esconde atrás da rocha. Para quê? Para que a glória de Deus não viesse de forma tão fulminante sobre ele que ele seria morto, com toda certeza. Então ele se esconde atrás da rocha, e Jesus é a rocha da nossa salvação, amém? Quando estamos escondidos em Cristo, a glória do Senhor vem sobre nós, para refletir a glória de Deus em nossas vidas. Essa é a primeira imagem que nós temos que ter. E o que acontece logo em seguida? Moisés desce do monte, amém? E aí as pessoas já não conseguiam mais contemplar o rosto de Moisés dado à glória. Ele tinha tido um encontro com a glória de Deus, e a glória está sobre ele. Agora as pessoas não podiam ver. E o que eles utilizam para conseguir olhar? Coloca-se um véu, para que a glória não viesse sobre eles, e eles fossem fortemente impactados por aquilo. Isso é tão representativo, tão importante, que quando Deus dá o tabernáculo, para o povo, o que ele faz? O lugar da manifestação da sua presença, o santíssimo lugar, amém? Somente o sacerdote podia entrar. E o que é que separava o acesso do sacerdote àquele lugar? Um véu, para que somente ele pudesse entrar. E o sacerdote entrava amarrado pela cintura, e tinha também uns guizos, uns sininhos na roupa que ele vestia, porque na medida que ele ia caminhando dentro daquele lugar, podia-se ouvir que ele ainda estava se movendo, se mexendo, e aquilo simbolizava que ele estava... E se parasse o barulho, a cabeça de vocês já foi lá, né? Puxa a corda, que já era. O
que é importante? A glória se manifesta, coloca-se o véu. O lugar de acesso, coloca-se o véu. Vem Jesus Cristo. Ele entrega a sua vida, e no momento que ele está na cruz do Calvário, quando ele diz: está consumado, a ti entrego o meu. Alguma coisa aconteceu no templo. O que aconteceu no templo? O véu se rasgou, de cima a baixo, simbolizando que agora, por Cristo Jesus, a rocha, nós temos acesso à glória de Deus, nós temos acesso a conhecer o Pai, nós temos livre acesso para conhecer a presença de Deus. Amém? Posto o véu, agora nós precisamos ir além do véu, amém? Por quê? Porque Cristo Jesus já veio para rasgar o véu. Ele já veio para tirar aquele véu que impedia que eu e você pudéssemos entrar no lugar da presença de Deus e ali conhecer a Deus. Não é saber de um Deus, amém, irmãos? Nós não estamos falando de saber quem é Deus. Nós estamos falando de conhecer a glória de Deus manifesta sobre a sua vida e com todo o seu poder, transformando o seu coração e o seu viver para a glória do Senhor, amém? Então, o Senhor nos convida a entrar além do véu, porque Jesus já rasgou o véu, Jesus já retirou o véu, agora nós temos acesso a entrar no Santíssimo Lugar, onde o Espírito Santo revela Cristo em nossos corações. Ir além do véu é romper com nossa experiência ou perspectiva religiosa, é viver uma experiência de revelação de quem verdadeiramente Cristo é em nós. É deixar o conceito de Deus e conhecer o poder de Deus, quem é Cristo e o que Ele é em mim e em você, para a glória de Deus. Então é viver uma experiência que revela verdadeiramente Cristo. Deixamos todo o conhecimento intelectual de Cristo e mergulhamos no conhecer o poder do Espírito Santo que gera Cristo em nós. Eu vou repetir. Conhecer o poder do Espírito Santo que gera Cristo em nós. Amém? Por natureza, o homem não possui a capacidade de compreender e entender as coisas de Deus e do Espírito Santo. Naturalmente, na nossa cabeça, na nossa consciência natural, humana, irmãos. Por quê? Porque ela foi contaminada pelo pecado, amém? Então todos os nossos conceitos, eles estão mergulhados na carne em que vivemos. Então, naturalmente, o homem natural não possui a capacidade de compreender e entender as coisas de Deus e do Espírito. Olha o que João 3:27 vai dizer. O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Então veja, eu não consigo receber a revelação de Cristo, se do céu ela não for dada a nós. Eu não consigo experimentar verdadeiramente Cristo em nós, se do céu ela não for gerada em nossos corações. Eu não consigo ter uma real experiência com Cristo Jesus, se do céu isso não for dado. Por quê? Porque como homens, nós não temos esta capacidade. O texto afirma que não temos a capacidade de aprender as coisas divinas, mas aponta que o céu nos dá a capacidade. Amém? Eu não consigo como homem, mas o céu se revela a nós através do Espírito Santo. Quem dá aleluia por isso? Glória a Deus nessa manhã. Nós não podemos, meus irmãos, naturalmente,
mas o Espírito Santo de Deus foi dado a nós, e pelo Espírito nós recebemos o Cristo revelado. Pelo Espírito nós compreendemos quem verdadeiramente Cristo é em nosso viver. João 4, 27 vai dizer assim: Deus é. Meus irmãos, entendam isso. Por que nós conseguimos nos relacionar, e eu vou falar uma frase meio forte, mas tudo bem, né? Nos entender uns aos outros. Porque nós somos gente, amém? Porque nós falamos, porque nós ouvimos, porque nós conseguimos nos relacionar, porque nós temos, na verdade, a mesma constituição de vida. Temos um corpo, temos uma alma, temos um espírito, temos as nossas emoções, temos as nossas capacidades, as nossas faculdades. Então nós conseguimos nos relacionar, por quê? Porque temos a mesma constituição. Mas agora, o Senhor nos chama para deixar essa constituição e entrar na dimensão onde nós vamos receber Cristo. E aí Ele fala assim: Deus é Espírito. Então agora o Espírito precisa se comunicar com o nosso Espírito para que nós possamos ter uma real comunicação com Deus. Então o que Deus fez através de Cristo Jesus? Ele enviou o Espírito para que nós possamos agora conversar com Ele, entender a Ele, conhecer a Ele, porque nós passamos a ter a mesma constituição que está em Deus. Deus é Espírito, e importa que os meus adoradores me adorem em... Você está conseguindo entender? Espírito. Agora vem o Espírito. E assim nós podemos comunicar com Deus e entender a natureza de Deus, receber a natureza de Deus, receber a vida de Deus em nós, em espírito e em verdade. Está bem claro na revelação das Escrituras que as coisas espirituais estão ocultas por um véu, e que por natureza o ser humano não tem a capacidade de compreendê-la. É interessante porque quando o homem tenta explicar Deus, quando o homem tenta construir um conhecimento a respeito de Deus, o que ele constrói? Um muro. Eu não sei se você já tiver essa experiência de dar com a cara no muro. Dói, não dói? É esquisito. Eu nunca mais esqueço, uma vez eu dei com a cara no muro tão forte. Estava, acho que meio sonado, meio dormindo, sabe assim? E errei a porta, irmãos. Foi uma coisa assim, a porta estava um pouquinho mais para o lado, mas eu dei no muro. Isso é quando você bate, que dá aquela volta assim, e a primeira coisa que dá é uma vergonha danada, né? Porque o rapaz eu teve a capacidade de acertar a porta, né? E foi tenso, irmãos, doeu demais. E é assim que o homem, quando ele quer entender Deus, pelos seus conceitos, pela sua razão, pelo seu intelecto, por aquilo que Deus não é. Porque Deus é Espírito. E importa que os meus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós batemos com a cara no muro e construímos um muro. Ele pega a doutrina, os textos, as provas, os credos, a teologia e ergue como um muro, mas sem colocar portão. Então ele constrói um muro e não põe a porta. E aí nós ficamos com os nossos achismos. Tudo se envolve num conhecimento intelectual sobre Deus, mas não o conhecimento de Deus. Há muita diferença entre o conhecimento intelectual sobre Deus e o conhecimento revelado pelo Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Então existem alguns equívocos que precisamos destacar para ir além do véu. E o primeiro erro é acreditar que o estudo da Bíblia... Vai ficar tenso aqui, irmãos. Eu prometo que eu saio dessa enrascada aqui que eu mesmo me coloquei, tá bom? O erro de achar que o estudo da Bíblia por si só pode remover o véu. As pessoas acreditam que porque leem a Bíblia,
como um livro, vão conseguir experimentar Deus. Para experimentar Deus, precisamos receber do céu quem é o Senhor. Do Espírito que revela Cristo nas Escrituras. Então não é simplesmente estudo da Bíblia que vai remover o véu. O segundo erro, acreditar que podemos discutir o assunto uns com os outros, colocando as coisas espirituais no mero nível de compreensão humana. E aí começa aquela experiência interessante, né? De explicar Deus. E aí Deus se explica por isso, por aquilo, e Deus faz assim, Deus age assado, e aí a pessoa constrói, né, o caixinha de Deus, como Deus age. Aí Deus olha do céu, com todo o respeito de Deus por nós, e Ele faz assim na nossa caixinha, ó. Pum! Mas, cadê a caixinha? Mas eu tinha explicado Deus tão direitinho, tão bonitinho. Ele cabia na minha caixinha. E aí Deus vem e, né, com toda a delicadeza, né, do Odivan, do Vasco, não sei quem lembra do Odivan do Vasco, né, aquele zagueiro clássico, amém, irmãos? Ele não conseguia acertar nem a bola na direção do nariz, ele só acertava a bola, para onde ela fosse estava valendo, amém? Deus vem e chuta a caixinha. Eu amo os poetas, né? Que aí eles escrevem assim: ninguém explica a Deus. E aí a gente fica brigando se a letra é teológica, se não é teológica. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a única coisa que eu sei é que Deus ama chutar nossas caixinhas. Porque nós queremos entender Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, compreendam, Deus não se entende. Deus é revelado pelo seu Espírito ao nosso espírito. O que nós precisamos é nos aproximar de Deus pelo Espírito Santo, e aí Ele vai se revelar. E aí você vai descobrir que a caixa de Deus é tão grande que Ele nem cabe lá dentro. Que Ele vai se revelando. E aí você não quer caixa. Você quer mergulhar no mar da presença de Deus em suas vidas. E o terceiro erro, como consequência desses erros, agora temos 2 Cristos. E eu vou voltar a essa questão dos 2 Cristos logo mais, amém? Deus não nos deu o intelecto para compreendê-lo, mas nos deu outro meio de compreensão. Olha o que Isaías 55, 8, 9 vai declarar: porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. E olha o que o profeta diz. Diz o... Quem está dizendo? Então ele está dizendo aqui, olha, os seus pensamentos e os seus caminhos não são os meus caminhos nem os meus pensamentos. Por quê? Assim como os céus são mais altos do que a terra. Veja onde Deus está se colocando, amém? Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Como nós acessamos essa dimensão? Deus é Espírito, e importa que os meus adoradores o adorem em Espírito. É pelo Espírito que eu sou elevado. Então o que eu preciso? Da vida do Espírito Santo em meu viver. Amém? 1 Coríntios 2, 24 aprofunda a dizer assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então vejam, o homem natural, o homem com as suas faculdades mentais, com a sua capacidade intelectual, com a sua capacidade cognitiva,
Saindo um pouquinho dos termos mais bonitos, vamos para o português mais rasgado, mais claro, com os nossos achismos, com o que a gente acha que é, com o que a gente entende que é, e muitas vezes, do alto da nossa sabedoria teológica de seminários, do YouTube, do Facebook, não sei se vocês conhecem esse seminário teológico, Facebook, YouTube. E aí, não consegue, irmão, porque o homem natural não consegue entender as coisas de Deus, porque para eles são loucura. Porque elas se discernem espiritualmente. Eu preciso do Espírito para discernir o Espírito. Eu preciso da revelação para receber o Cristo revelado. Eu preciso da dimensão do Espírito Santo ensinando todas as coisas para que nós possamos compreender quem é Deus, como Ele age e o que Ele quer fazer em mim e através de mim. Amém? Deus nos deu um espírito para entendê-lo e o intelecto para entender a teologia. Por isso, nós precisamos da salvação em Cristo Jesus, pois é por meio dela que nós somos vivificados. Sem a salvação em Cristo Jesus, o nosso espírito está, fala assim, morto. Vocês entendem isso? Sem Jesus Cristo, o nosso espírito está morto, desligado. Ele não consegue discernir as coisas espirituais. Por isso que muitas vezes você explica a coisa para as pessoas e as pessoas não conseguem. Porque para o homem natural as coisas do Espírito são loucura. Mas quando nós fomos vivificados pela salvação em Cristo Jesus, o nosso espírito foi ressuscitado com Cristo e ressuscitados com Ele. Agora conseguimos receber a dimensão espiritual nas nossas vidas. Por isso que há transformação, por isso que há uma nova mente, por isso que há um novo coração, uma nova forma de entender as coisas, de perceber as coisas, de viver as coisas. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos. Mas pelo sangue de Jesus nós fomos vivificados para uma nova vida, para uma nova natureza. E agora conseguimos compreender o amor de Deus, a graça de Deus. E Ele começa a transformar os nossos corações. Amém? Por isso nós precisamos da salvação, porque o Espírito recebe o Espírito Santo e assim passamos a ser capacitados para ir além do véu. É pelo Espírito Santo que nós vamos além do véu. Foi o Espírito Santo quem compôs a Bíblia. E aqui eu estou colocando a minha argumentação em cima daquilo que Tozer diz. Tozer disse assim: foi o Espírito Santo quem compôs a Bíblia, e portanto, é Ele quem precisa animá-la. Ou seja, quem é que vai revelar as Escrituras ao seu coração? O Espírito. Por quê? Porque foi Ele que escreveu a Bíblia. Por isso que quando nós tentamos ir para a Bíblia, no nosso conhecimento intelectual, nós conseguimos ouvir a história e entender que Jesus Cristo nasceu em Belém, não havia lugar para Ele, então Ele nasceu numa manjedoura. Mas sabe, quando o Espírito entra, não foi Jesus que nasceu, foi o Salvador, o Messias, o prometido, o glorioso, o poderoso. E ali Simeão tomou ele em seus braços, ele disse: agora eu vi a salvação com os meus olhos, pode me recolher em paz. Deixa de ser uma história e passa a ser vida em mim. Eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, a revelação de quem Cristo é, porque agora a salvação está mudando o meu coração e o meu viver, e eu posso ser uma nova criatura, não mais preso aos meus pecados, mas como cantamos nessa manhã, a cruz me libertou,
A cruz me libertou e eu sou livre dos meus pecados, eu sou livre da minha antiga constituição, eu sou livre daquele corpo carnal que me consumia, porque agora estou liberto para a glória do Senhor Jesus, pelo seu Espírito, para viver a vida do Espírito em meu coração. Então o Espírito passa a gerar vida em nós. 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. E isso apoia João 3,27, que diz: o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Então é o Espírito Santo de Deus que começa a revelar Cristo em nós. E lembra que eu falei para vocês de 2 Cristos? Retomando então, ter 2 Cristos se estabelece nessa diferença, em procurar conhecer a Cristo por meio do nosso intelecto. Entender quem Deus é pela literatura, entender quem Deus é pelo seminário, entender quem Deus é por aquilo que eu consigo racionalmente construir a respeito da figura de Deus. E conhecer a Cristo revelado pelo seu Espírito em nossos corações. Somente pelo Espírito Santo é que podemos conhecer a Cristo revelado. O Cristo capaz de me transformar, e pelo seu Espírito recebemos a nova natureza em um novo viver, e assim a mente de Cristo. Temos então o Cristo da história, o Cristo dos credos, e por outro lado, o Cristo revelado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez o pastor Celso está dizendo assim: meu Jesus, hoje o pastor Marcelo pegou o dia para atrapalhar a minha vida. O que vai ser do seminário? Pastor Marcelo acabou com o seminário agora, meu Jesus, ele deve estar numa crise existencial no coração dele, falando assim: meu Jesus. Meus irmãos, por favor, não queremos desvalorizar ou reduzir a importância dos seminários teológicos, amém? Do conhecer sistemático das Escrituras, como isso é importante, meus irmãos. Você sabe por que muitas vezes nós somos enganados? Porque não conhecemos a verdade. E aí somos facilmente engodados pela mentira. Por quê? Porque não estudamos a verdade, não conhecemos a verdade, não nos aprofundamos em entender sistematicamente quem Deus é e como Deus age. Mas não é isso que nós estamos falando nessa manhã. Nós não estamos valorizando o conhecimento sistemático ou o seminário teológico, de compreender a história da igreja, de amar as literaturas que falam a respeito do Senhor e do seu poder. Mas o que Deus nos convida é ir além do véu e conhecer o Cristo revelado pelo seu Espírito. O Cristo que vai pegar todo este conhecimento, toda esta sistematização, e Ele vai se revelar a você muito mais profundo e muito mais glorioso, mas baseado no conhecimento de quem Ele é, para que você não seja enganado, nem engodado pela mentira, nem pelos discursos enganosos, que não começaram hoje, amém, irmãos? Se você ler Judas, o último livro da Bíblia antes de Apocalipse, amém, irmãos? Porque às vezes a pessoa fala assim: você vai chamar Judas Iscariote? Não, é o livro de Judas, amém? O apóstolo. E se você ler ali, você vai verificar em um único capítulo o combate aos falsos mestres. Então não é de hoje. Então a teologia é fundamental para nós. O seminário teológico é fundamental para nós. O conhecimento sistemático é fundamental para nós. A literatura é fundamental para nós, para que nós possamos ter o arcabouço de conhecimento, de entendimento, e aí nós não somos enganados facilmente. Mas o Senhor nos pede nessa manhã: vamos além disso. Vamos rasgar o véu do intelecto, vamos rasgar o véu do conhecimento sistemático, vamos rasgar o véu daquilo que nos limita de experimentar verdadeiramente Cristo revelado aos nossos corações. E só rasgaremos o véu quando o Espírito Santo de Deus revelar Cristo em nós e a nós. O homem que acrescenta ao seu conhecimento a respeito do Senhor a revelação de quem Cristo é, pelo fluir do seu Espírito Santo nele.
Então é ir além, é rasgar o véu, é conhecer a Deus, mas experimentar Deus pelo seu Santo Espírito. Não iremos mais cometer o erro que Jesus nos adverte em Mateus 22, 29. Olha o que Jesus diz: errais. E olha como Jesus assim, né, irmãos? Se o pastor fala assim hoje, é capaz do pessoal tirar o pastor da igreja. Que Jesus foi categórico e tranquilo. Errais. Né? Não conhecendo as Escrituras. Mas veja, ele não parou nas Escrituras. Nem o poder de Deus. A teologia é importante, o conhecimento sistemático é importante, a leitura toda é importante, a Bíblia é importante, é fundamental, mas precisamos experimentar o poder de Deus. O poder que faz com que a literatura tome vida dentro de nós, para que a teologia tome vida dentro de nós, para que a vida do Espírito tome vida dentro de nós. Ir além do véu é deixar o nosso intelecto no lugar que lhe cabe e romper para conhecer a Cristo pela revelação do seu poder pelo Espírito Santo. Ir além do véu é deixar nossas antigas experiências. Meus irmãos, quando eu comecei a meditar nisso, uma das coisas mais lindas que eu amo na Bíblia é quando ele diz assim: e eis que tudo se fez novo. E que a cada manhã as minhas misericórdias se... Veja, não é de semana em semana, não é de mês em mês, de ano em ano, é a cada manhã. Cada manhã o Senhor se revela a nós e Ele nos chama para sermos sacerdotes diante dEle. E o sacerdote põe a lenha sobre o altar quando? Todos os dias. Todos os dias o sacerdote põe lenha sobre o altar, e como nos diz a palavra do Senhor, e o fogo não se apagará, mas arderá, porque todos os dias nós experimentamos um Deus real em nossas vidas, por conhecer as Escrituras e por ter o poder de Deus revelando Cristo em nós. Então, uma experiência. Deixamos as experiências antigas, nossos conceitos transferidos por nossos pais, e receber do Espírito a revelação fresca e nova de quem Cristo é em cada um de nós. Uma experiência pessoal e intransferível pelo homem, transferida pelo Espírito Santo ao revelar Cristo e o seu poder em nós. Amém? Ir além do véu é deixar nossa religiosidade, nossos ritualismos, e experimentarmos o poder de Deus revelando Cristo em nós. Nossos memoriais não serão mais os mesmos, eles se tornarão vivos em nós. Por quê? Porque agora pelo Espírito Santo nós estamos tendo uma real experiência. A mesa não será uma mesa somente, o pão não será um pão somente, o suco de uva não será o suco somente, mas é a experiência de renovar a memória até que Ele venha, e Ele virá buscar aqueles que comem do pão, que bebem do vinho e que discernem Cristo pelo Espírito. Por isso Ele te diz nessa manhã, em nome de Jesus, vá além do véu, não fique mais nas experiências do passado. Deus deseja manifestar a sua glória hoje e se revelar numa experiência nova hoje para você. O Senhor nos convida a ir além do véu e conhecer o Cristo que somente o Espírito Santo de Deus pode revelar a nós.